o texto aí? Posso ler o texto? Vamos lá? Diz assim, ó. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Começa aqui a mensagem do apóstolo Pedro. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens iletrados e indoutos, talvez na tua Bíblia esteja escrito indoutos e incultos, tá? Se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Amém? Feche os seus olhinhos aí que a gente vai orar agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa agora nos abençoar na autoridade e poder do teu santo nome, com a tua presença. Dá para nós, Senhor, o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa, Senhor, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e a nossa mente para que possamos compreender a grandiosidade e simplicidade da tua palavra. Eu peço que o Senhor possa enviar do céu, segundo o Senhor preparou no seu coração, para os nossos corações a tua palavra discernida, interpretada de maneira simples, para que todos a compreendamos e tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. É muito comum na igreja você ouvir a mensagem no livro de Atos, no capítulo de número 3, quando a Bíblia diz que Pedro e João, entrando
no templo, pela porta chamada Formosa, encontram ali um paralítico, né, que já jaz ali há mais de 38 anos, ali, não que ele tinha 38, mas ele já estava à porta do templo chamada Formosa, há mais de 38 anos ali, esmolando. E quando ele entra, esse é versículo 1, 2 e 3, né, do capítulo 3 do livro de Atos, a Bíblia diz que aquele homem olha para Pedro e diz assim, olha, me dá uma esmola, e Pedro diz, olha, eu não tenho prata, e eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro toma-o pela mão, e ele num salto, num pulo, levanta, cai nos pés, e eles entram todos, caminhando, cantando e dançando para dentro do templo. O templo em Jerusalém era gigantesco, cabia ali milhares de pessoas, muita gente viu aquele milagre, porque todo mundo que entrava no templo conhecia o cara que ficava sentado na porta pedindo esmola. Todo mundo dava esmola, via eles, e aí, aleijado? E aí, como é que você tá? E daí, bom dia, Deus é grande e tal. Então, todo mundo que chegava ali no templo, no sábado, entrava e encontrava o cara. Agora, quando eles lá dentro percebiam aquele cara que permaneceu durante 38 anos na porta, o Eialda, 38 anos sentado à porta pedindo esmola, lá dentro andando, conversando, e as pessoas diziam, espera, mas não é esse cara aí um aleijado que ficava sentado lá na porta? Não é esse cara aí que ficava lá na porta pegando um dinheirinho? Como que ele tá aqui dentro agora andando? Ele tá aqui dançando, ele tá aqui pulando, saltitando pra lá e pra cá. Então as pessoas diziam assim, olha, tá vendo aquele homem ali, o pescador, o Pedro? Então o Pedro andou com aquele homem chamado Jesus, e Jesus certamente deu a ele algo, porque ele deu para esse paralítico, e quando ele deu algo que Jesus deu para ele, para este paralítico, naquele mesmo momento ele levantou-se, saltou ali em um pulo, e ele ficou completamente sarado. A gente não sabe explicar, não sabe dizer o que aconteceu, a gente só sabe que ele está em pé dentro do templo, louvando e glorificando o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Nós encontramos nesse texto a consequência de se pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho é coisa mais linda, irmão. Falar de Jesus é algo extraordinário. Orar pelos enfermos é maravilhosa, é uma coisa maravilhosa, porém há um preço a ser pago por isso. Talvez você não saiba, mas eu vou te contar, muitos grandes pregadores se desviaram, se perderam. Saíram do caminho, sabia? Muita gente que começou a pregar o evangelho e foi usado por Deus com poder, abandonou o Senhor e foi embora. Porque eles não aguentaram a retaliação, vinda tanto de Satanás quanto dos homens. Não aguentaram a retaliação. A gente fala que não aguentaram o pau, né? Porque quando você se levanta para pregar o evangelho e o Senhor Jesus Cristo te dá poder, autoridade, isso está lá no livro de Atos, no capítulo 9, né? A Bíblia diz que o Senhor ministrou sobre os seus discípulos poder e autoridade. Poder para curar todas as enfermidades e autoridade sobre todos os espíritos imundos. Então, ali, o diabo se levantou contra eles. E eles, cheios do Espírito Santo, eu não sei se você percebeu, esse texto é extraordinário, eu gosto demais da Bíblia, e você também deveria gostar da Bíblia e parar de gostar do que os outros acham e começar a gostar da Bíblia. Tá bom, Paulo. E é que ele não está aqui, eu não posso ver, então eu não lembro, tá bom? Desculpem. Então, a gente observa na Bíblia onde ela diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Pedro, ele pregava o evangelho. Você não pode pregar o evangelho se você não tiver o Espírito Santo. Porque o que move o coração das pessoas para Cristo não é você, a tua aparência, o teu jeito, o teu humor, a cor dos teus olhos, o teu terno bonito, a tua retórica perfeita, irretocável, o teu português correto. Não é isso que move as pessoas para Cristo. O que move as pessoas para Cristo é o poder
do Espírito Santo agindo nas palavras que são ditas pela boca de alguém usado pelo próprio Espírito Santo. Jesus Cristo, quando pregava em Jerusalém, as pessoas olhavam e diziam: puxa, mas esse homem não fala como qualquer homem, ele fala como quem tem poder. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, ele disse: a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria e conhecimento, mas sim demonstração do Espírito Santo de Deus e do seu poder. Então, não adianta você ter uma retórica adequada, não adianta você fazer um curso de teologia, pós-graduação, doutorado, bacharelado, chicalado, qualquer coisa não adianta. Não adianta. Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, aí você vai ter uma pregação vazia. Tem vários pregadores grandões aí. Vários pregadores grandões. Vários. Na internet, nas igrejas, nas grandes igrejas, né? Vários pastores, eu poderia citar o nome de vários aqui. Poderia citar o nome de vários, que são psicólogos, teólogos, doutores, né? Que falam maravilhosamente bem, você ouve os caras pregar, nossa, que maravilha, mas quando chega no final da mensagem, ninguém se converteu, não há batismo com o Espírito Santo, não há curas, não há transformações, não acontece nada. Entendeu? Por que disso? Porque a palavra é vazia, porque é só retórica, porque é só estudo, mais estudo, conhecimento humano, escola, mais conversa, e não tem poder, porque as pessoas não têm santidade, porque as pessoas não têm intimidade com Deus, porque as pessoas não têm uma vida com Cristo, porque o Espírito Santo não faz parede e meia com Satanás. O Espírito Santo não faz parede e meia, irmão, com a mentira. O Espírito Santo não faz parede e meia com a heresia. O Espírito Santo não faz parede e meia com o comércio. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo é santo. E a palavra de Deus, ela me exorta dizendo: sede santo, ou seja santo, como eu sou santo, e santifique-se todos os dias. E santifique-se todos os dias. Então, nós devemos buscar a santidade, sem a qual, perceba que eu só estou falando Bíblia para você. Devemos buscar a santidade, sem a qual jamais veremos a Deus. Então nós precisamos buscar a santidade. Oi, Ti, nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. Nós temos que ser como Pedro. E quando nós chegarmos à porta formosa do templo e vermos ali aquela pessoa que precisa de algo de Deus, nós temos que ter algo de Deus para dar a ela. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E Pedro tinha Jesus. Jesus transbordava no cálice de Pedro. Pedro era um vaso cheio do Espírito Santo, cheio do azeite. E quando o azeite transborda, ele cai nas pessoas que estão ao lado. É uma coisa natural. É uma coisa natural, irmão. Essa semana o irmão Tiago estava aqui comigo. Tiagão, minha ovelha. E ele foi comigo para Curitiba. Eu fui na oficina. Na Gasoline, vocês sabem qual é a oficina lá em Curitiba, da nossa ovelha, irmão Francesco. Irmão Francesco, um beijo para você, um beijo para a mamãe, tá bom? Deus abençoe vocês, toda a tua família, em nome de Jesus. Logo nós vamos tomar café aí na casa da mama. Lá vamos, comer uma brusqueta. Eita, onde é que andava, né? E o Tiago junto comigo. Então, o irmão Francesco me deu uma camisa nova, porque a minha já está usadinha, que ele me deu faz algum tempo. E ele me deu uma camisa nova da Gasoline. Tá ali no plástico até, eu nem tirei ela. E me deu um boné também, bem bonito.
E o Tiago estava do lado, ele deu uma camisa para o Tiago e um boné para o Tiago. Ele disse, você está junto com o pastor, você vai ganhar também. E o Tiago começou a rir, né? E disse assim, quando a gente está do lado, a bênção desce e ela transborda e acerta quem está do lado. Entendeu? Você entendeu? Não, Isabel, não fui em Joinville. Entendeu? Ele estava do lado, eu ganhei uma camisa, ele ganhou também. Ele estava do lado, eu ganhei um boné, ele ganhou também. Então, dependendo de quem está ao seu lado, sua vida pode ser transformada ou não. Amém? Você está entendendo a mensagem, irmão? Obrigado, Sirlei. Você está entendendo a mensagem? Dá um glória a Deus aí, então. Pode dar glória a Deus, nossa igreja é penteca, aqui nós damos glória a Deus, aleluia, fazemos rolamento, plantamos bananeira, aqui você pode, tá? Não tem problema nenhum aí, que nós estamos juntos. Então é muito importante você saber com quem você anda. Muito importante. Você saber com quem você anda. Você saber quem é o seu líder espiritual, quem é o seu pastor, qual é a intimidade que ele tem com Deus. Muito importante. Muita gente congrega na igreja porque a igreja é bonita, porque tem cantor, porque a igreja é grande, porque o povo é bacana, mas ele não se importa muito com a unção que está sobre a vida do pastor da congregação. E é isso que vai mudar a sua vida. A intimidade que ele tem com Deus. Se você está doente, vai na igreja porque você precisa ser curado, você vai numa igreja que o cara não tem o dom de cura? Só uma pergunta. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, receber o dom de línguas estranhas, você vai na igreja onde o cara não fala em língua estranha? Como que ele vai te dar algo que ele não tem? Você entendeu? Então Pedro deu àquele paralítico de nascença aquilo que ele tinha. Ele disse, o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Agora, para que eu tenha algo, eu preciso buscar isso para a minha vida. A Bíblia diz, na carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo recomenda e diz assim, buscai os melhores, o quê? Dons. Ah, pastor, mas eu não sei falar. O Senhor vai te dar a intrepidez do Espírito Santo de Deus. Veja que o apóstolo Paulo e o apóstolo João, a Bíblia diz que eles eram indoutos e incultos. Eles não tinham cultura nenhuma e eles não tinham inteligência absolutamente nenhuma. Nunca estudaram, eles eram anarfa. Pedrão era anarfão, irmão. Ele nasceu pescador. Ele nasceu pescador. Ele sabia pescar, ele não sabia falar. Ele não sabia pregar. Entendeu? Pedro não sabia nada disso. Pastor, como é que você sabe isso? Porque está escrito aqui, eu acabei de ler para você. Que os caras, os sacerdotes, quando prenderam a Pedro para conversar com ele no outro dia, para especular sobre o milagre que eles tinham feito, que eles tinham curado aquele cara, alguém veio e disse assim, escuta que faculdade de teologia que esses caras estudaram aí. Falando, não, esses caras nunca estudou, eles não sabem nem falar. Esse é uma ralé. Pedrão era rico, tinha grana. O pai dele tinha vários barcos, ele tinha grana. A sogra dele tinha uma casa no centro de Jerusalém, Pedro tinha grana. Mas não tinha cultura. E aí eles falam, então vamos falar com esses caras. Aí chega lá, você observa o verso de número 9 do texto, porque tudo que eu estou te falando está escrito aqui, você não vê se você não prestar atenção. E Pedro diz assim, ó, antes eu vou ler o 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, olha que perfeito. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Gente,
Isso aqui é traduzido de maneira literal e Pedro falava de uma maneira perfeita, polida, com os verbos adequados, no tempo correto, frases bem feitas, bem formuladas. Os caras se assustaram com ele, porque ele falava como um doutor. Mas ele não era doutor. Ele não era doutor. Ele não tinha estudado nada. E ele continua no verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Cara, perfeita a linguagem dele. Perfeita. Perfeita. Ele não falava nós, vai, mas, nada disso, irmão. Perfeita. A linguagem dele era perfeita, o grego dele perfeito, falando com autoridade. Isso é um dom do Espírito Santo. A intrepidez ao falar. O doutor na palavra. Quando você começa a orar, o Espírito Santo capacita, ele melhora a tua letra, sabia? O teu entendimento, ele ensina você a cantar. Ele melhora as tuas cordas vocais para que você tenha uma entonação de notas melhores. Ele te ajuda a interpretar o texto adequadamente. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu estava aprendendo, sendo ensinado pelo Espírito Santo a pregar, eu vou te ensinar isso. Vou te ensinar, eu era novinho. Tinha começado a pregar há pouco tempo, 6 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, eu não sei, pouco tempo. Eu ia estudar uma mensagem, o Espírito Santo falava para mim assim, ele falava assim, lê essa frase. Escute isso. O verso 14 eu vou ler, que é hipotético. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. O Espírito Santo fala, não, essa entonação está errada. Não fala assim não. Não fala assim não. Lê de novo, devagar. Aí eu lia de novo. E, vendo estar com eles, ele dizia assim, agora diz assim, o homem, quero que você fale assim, e eu falava, o homem que fora curado. Ele disse isso, tá bom, melhor agora, continua, nada tinham que dizer em contrário. E ele falava, uau, ficou legal. Sabia? O Espírito Santo que me ensinou isso. Que a entonação de voz faz toda a diferença quando você está pregando a palavra. Entendeu? Estou só te dando um exemplo. Ele ensinava, ele falava a frase para mim, fala assim, ó, e ele dava entonação de voz. E eu repetia ele, e ele dizia, agora ficou legal, assim, tá bom. Faz, dependendo do lugar onde eu ia pregar, ele me ensinava, irmão. Me ensinava. Quando eu comecei a pregar, não tinha recurso, não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada. Não tinha nada. Entendeu, irmão? Não tinha nada. Era só eu, a minha Bíblia e o Espírito Santo. E ele me ensinava. Ele dizia para mim assim, tá vendo aquela pessoa? Ele me dava uma visão antes do culto. E ele dizia assim, lá vai ter uma pessoa assim, ela vai estar vestida com essa roupa. Falava assim para mim. E você vai lá porque eu quero curar essa pessoa. Ela tem um problema, vou dar um exemplo para você. Ela tem um problema na coluna. E quando você mandar ela levantar, ela não vai conseguir levantar. Então se aponta para ela, ela vai estar lá na igreja, o Espírito Santo ia me contando já antes. Lá na igreja. E você vai descer do púlpito, vai vir no corredor do lado, vai apontar para ela e dizer, você aí. Eu vim aqui hoje para trazer uma mensagem para a sua vida. Deus falou de você para mim. E quando você olhar nos olhos dela e ela chorar, você vai ver que ela vai ter fé para ser curada. Então você aponta para ela e grita, em nome de Jesus, levanta e anda agora. E você vai ver o milagre.
Entendeu? Eu vi muitas pessoas na minha vida, muitas, que não podiam andar, pularem no meio da igreja e saírem correndo. Eles não andavam, eles corriam. Eu vi muitas, não foram poucas, foram muitas. Mas sempre orientado pelo Espírito Santo de Deus. Sempre. Eu chegava na igreja, eu já sabia quem Jesus ia curar, a cor da roupa. E quando eu esqueci, ele me lembrava, olha lá, aquela de blusa vermelha, lembra que eu te falei? Você esqueceu dela, chama ela. Eu queria que você entendesse. Você que é pastor, está aí, eu sei que você está aí. Pastora, pregador, pregadora, você é um diácono da igreja, você é um presbítero, escute o que eu estou te falando. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, teu ministério nunca vai acontecer. Nunca vai. Não adianta você estudar igual um camelo, puxar o saco do teu pastor, do teu apóstolo, para ele te dar um cargo, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não adianta. Você está perdendo teu tempo. Ler a Bíblia, estudar, orar, santificar a tua vida. Deus requer de mim e de você santidade, reverência, humildade, amor pelo próximo. São pré-requisitos para você ser um pregador do Evangelho, irmão. Se você não se dedicar, nunca vai acontecer. Você entendeu? Nunca vai acontecer se você não tiver dedicação, empenho. Pedro foi envergonhado várias vezes. Quantas vezes Pedro foi envergonhado porque ele falava demais, porque ele atravessava, porque ele era um atrevido? Não é? Você olha os evangelhos, quantas vezes você acha que a galera não ria do Pedrão? Quando ele falava bobagem, Jesus dava cacete nele? Arreda, Satanás! Você acha que não? Mas olha o resultado aqui. Olha o resultado, irmão. A transformação do Espírito Santo fez de Pedro um grande homem de Deus, um grande profeta, usado de maneira poderosa. Entendeu? Então, irmão Valdeci, nós não vemos isso mais nas igrejas porque os Moisés não estão lá. Eu já contei aqui a história para vocês do Moisés, né? Um pastor, meu amigo, que me contou um testemunho, estava fazendo uma consagração muito grande aí de madrugada, ele orando, né, incessantemente, ele orava 4, 5 horas na madrugada, aí desceu um anjo dentro da casa dele, e ele conversando com o anjo, e ele disse, Senhor, por que é que não vemos mais os milagres do tempo de Moisés? E o anjo olhou para ele e disse, o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o seu poder continua o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Ele disse, mas aponte para mim aonde estão os Moisés. Cadê os Moisés, irmão? Cadê os homens abnegados? Cadê os homens ensinados 40 anos no deserto conduzindo ovelhas, irmão? Você acha que Deus dá alguma coisa para alguém com 3 anos de teologia e você já se torna o the best? Faculdade de psicologia, teologia, doutorado, mestrado, disso, daquilo, e acha que é o cara já. Sobe e vai levando, é isso que você acha? Cadê o deserto na vida dessas pessoas? Cadê o deserto, irmão? Cadê o deserto? Nariz empinado, português correto, cheio de título, cobra um absurdo para pregar. Você acha que Jesus está nesse negócio? Você acha? Ah, mas olha que a minha parede é cheia de, né? De diploma. Cadê os diplomas do Moisés, irmão? A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Quando você vê na Bíblia Moisés gritando com alguém, brigando, a única vez que eu vejo ele brabo, ele perdeu a benção, que ele deu uma paulada na pedra, que ele estava estressado. Uma vez só. E ele se ferrou. A Bíblia diz Moisés, homem muito manso.
Daí você vê esses pregadores. Não está errado? Não está? Gritando, batendo na mesa, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou, porque eu vim, porque comigo não tem esse negócio, porque eu falo mesmo, porque eu bato mesmo, porque eu sou mesmo. Não é isso que você escuta aí? Cadê a mansidão desse povo? Cadê a mansidão? Cadê o amor, irmão? Cadê a bondade, a benignidade, a benevolência? Cadê? Cadê o amor? Não tem, irmão. Não tem. Basta você ver a perseguição que eu tenho sofrido de algumas pessoas que dizem que são pastoras, que são crentes. Você olha no olho dos caras, não tem domínio próprio, tem um ódio, tem uma raiva, tem isso, e não tem como atacar o meu ministério, porque não tem uma vírgula para falar, ataca a minha vida financeira, as coisas que eu tenho. São pessoas baixas, sem educação, sem caráter. Infelizmente a maioria que tem aí é assim. Entendeu? A maioria. Mas cadê aquela história de levar na direita e dar à esquerda? Cadê aquela conversa de andar 1 milha e você andar 2? Cadê aquela história de alguém vir tomar a tua capa e você dar também a tua túnica? Não tem mais? Acabou? Acabou aquilo? Não tem mais? Ou você vê isso? Os caras só pedem, quer, mas não dá nada para ninguém. O que está errado? O que está errado? Aí você entende por que é que não acontecem mais milagres em todas as igrejas. Você observa então a Bíblia, né, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 15 em diante, onde tem ido por toda a terra pregar o Evangelho a toda criatura, né? Lá no finalzinho do verso 20 em diante, Jesus diz assim: e eu cooperarei convosco para a comprovação do Evangelho que está sendo pregado, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Então, se Jesus não está lá, nestas igrejas fazendo sinais e maravilhas, é porque ele não está aprovando o evangelho que está sendo pregado lá. É simples. Ele não está aprovando o evangelho que está sendo pregado lá. Então, quando o evangelho Deus não aprova que o cara está pregando, Deus não coopera com ele fazendo sinais, prodígios e maravilhas. É só você ler a Bíblia. Mas as pessoas não ligam para isso. Porque eles não estão andando mais atrás de Cristo, eles estão andando atrás das pessoas. Eles não amam a Deus, eles adoram os homens, os seus ídolos gospels. Não é assim? Os caras têm muito conhecimento, mas graça não tem nenhuma. Aliás, tem uns até que são engraçados demais, né? Porque sobe no púlpito, em vez de pregar o evangelho, fazer o povo rir, né? Fazer o povo chorar, faz o povo ficar dando risada, contando piada, brincando com a língua estranha, brincando com as coisas do Espírito Santo. Não é como se Deus fosse um Deus de quem se possa escarnecer. É isso que você vê hoje. Tá entendendo? É o que você vê. À luz da Bíblia, é exatamente isso que está acontecendo. Então, quando eu vejo um texto como esse, mostrando Pedro cheio do Espírito Santo, sem nunca ter estudado, aí você vem dizer para mim que para você ser pastor você tem que ter um curso de teologia? Onde? Quem disse isso? Na verdade, o curso de teologia da igreja serve para doutrinar o cara para fazer aquilo que o pastor quer e não ensinar a Bíblia. A verdade nua e crua é essa aí. Entendeu? A verdade nua e crua é essa. Então nós precisamos falar a verdade. Muita gente não gosta. Fala assim: o pastor está julgando os irmãos. Eu só estou mostrando para você o que a Bíblia diz. Não estou julgando ninguém. Quem vai julgar é Deus. Agora a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Pelos nossos frutos. Qual é o fruto que você tem na tua vida? O teu anel de teologia?
o teu diploma na parede ou os aleijados que andaram? Os cegos que enxergaram no teu ministério? Os surdos que ouviram no teu ministério? Os doentes que foram curados no teu ministério? Os endemoniados que foram libertos no teu ministério? Qual é o sinal que você tem do teu ministério? Quando você chega na igreja, eu preciso mostrar um anel de teologia para mostrar para você que eu sou doutor? Para quê? O apóstolo Paulo diz que as minhas cartas estão escritas nas tábuas do meu coração. Entendeu? Está escrito aqui, irmão. Quem testifica na sua vida é o Espírito Santo, não sou eu. Eu estou fazendo o meu papel, minha obrigação. Entendeu? De vir aqui, de santificar a minha vida, de orar, de jejuar, de ler, de estudar, de aprender, para trazer a mensagem para você. Agora, quem convence você da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu não tenho que convencer você de nada. Eu não tenho que empurrar você para nenhum lugar. Quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu. E é isso que as pessoas não entendem. Então, a gente observando o texto, o verso 11, o apóstolo Pedro, né, porque vocês dizem que o pastor é grosso, que o pastor bate nos outros, olha o que Pedro falou para os caras. Ele disse assim, ó, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Esse aqui é um evangelho verdadeiro. Um evangelho que choca, o evangelho que dói, o evangelho que faz você entender que você está errado. Entendeu? O evangelho que choca com a tua verdade é o evangelho verdadeiro. Pedro falava na lata dos caras. Ele disse, esse Jesus a quem eu prego foi aquele que vocês crucificaram, que disseram que não era Deus, lembra? É no nome dele que esse cara que está aqui diante dos seus olhos foi curado. O que é isso, irmão? O que foi jogado na face dos sacerdotes? Que eles mataram de fato um homem santo de Deus. Que através do nome daquele homem as pessoas são curadas. Imagina ele. Então não só eles ouviram a mensagem de Jesus antes de Jesus ser sacrificado e crucificado, mas eles ouviram depois Pedro. Deus deu a oportunidade para Pedro, e eu queria falar um pouco sobre isso, sobre as oportunidades que nos são dadas. Deus deu a oportunidade para Pedro por causa de um milagre. Veja que foram feitos dezenas, centenas de milagres por Pedro, mas um milagre específico levou Pedro diante de toda a cúpula de sacerdotes, todos, para ouvirem o que Pedro tinha a dizer pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse, este Jesus Cristo de Nazaré é aquela pedra que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo é o cara que vocês crucificaram, porque vocês não acreditavam que ele era de fato o Filho de Deus. Ele, no nome dele, e não há outro em quem as pessoas possam ser salvas. E esse cara aqui andando que vocês estão vendo, e todo mundo viu que ele era um aleijado miserável, que fazia 38 anos que estava sentado na porta. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que ele está aqui de pé, são e curado, na cara deles. É este evangelho que deve ser pregado. Não é o evangelho de passar paninho, o evangelho de, ai, amados, amados. Que mané amado, irmão? Você tem que se converter, porque senão você vai para o inferno. Você tem que se converter, porque Jesus Cristo está aí, mas ele não estará para sempre. Em breve a porta vai fechar, então passe logo. Não fica dormindo no ponto, porque quem dorme no ponto é taxista. E se você ficar dormindo, você vai ficar para trás. É isso aí, irmão. A gente passa paninho nas ovelhinhas novinhas que está aprendendo a conhecer Jesus agora, que a gente traz uma mensagenzinha bem levinha, um leitinho materno para ensinar, mas o velho, irmão, é no pau mesmo, e você tem que mudar o teu conceito, você tem que mudar o teu coração, você tem que entender que você não pode ficar chorando a tua vida inteira, você tem que levantar e partir para cima, e você vai ser preso, você vai levar porrada, o diabo vai levantar aí os seus fariseus para falar mal de você, para descer o pau no teu ministério, para bater na tua família, bater no teu caráter. Isso é o diabo, e o diabo vai fazer mesmo, irmão. Agora, se tá com medo, não vá pregar o evangelho. Não pregue, fica em casa. Fica em casa, o resto depois a gente vê. Isso aí, irmão. Tá com medinho? Com medo da cuca? Tá com medo do saci aí? Meteu o pau em você? Fica em casa, irmão.
Fica em casa. Ninguém fala mal de você. Você mente, você é hipócrita, você fica nessa, só profecia, revelation, bife, picanha, e não fala a verdade pra ninguém. E Jesus volta e você vai pro inferno. Que a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, quando ela trata sobre a obrigação do atalaia. Se você vê alguém no pecado e Deus mandar você exortar e você não exortar, a Bíblia diz que o preço é de sangue. Se ele morrer no pecado porque você não falou nada, você vai ter que pagar pela alma dele. As pessoas não gostam de ouvir exortação. O pastor vem aqui e fala, Deus mandou avisar você que é melhor você parar de mentir, porque senão você vai pro inferno. Aí pronto, todo mundo cai de pau no pastor, porque onde é que já se viu falar que os irmãos tá mentindo? Quem é que ele pensa que é? É isso aí, irmão. Entendeu? Isso é o evangelho de verdade. Demonstrar o amor é falar a verdade, por mais que as pessoas não gostem. Ninguém gosta de ouvir a verdade, são poucas que gostam. Às 20 horas, irmão. São poucas as pessoas que gostam de ouvir a verdade, que aceitam serem exortadas. A maioria não aceita, não quer saber. A casca está grossa, a sua consciência já foi cauterizada pelo pecado, mas ele precisa ser alertado. E eu não vou deixar o meu na reta para deixar de alertar alguém que Deus mandou eu alertar, eu falo. Entendeu? Eu falo, irmão. Não gostou? O que eu posso fazer? Eu e você precisamos nos converter, né? O verso 14 diz assim, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Quando as pessoas olharem e verem o testemunho da tua vida, eles não vão poder falar nada de você, como eles não podem falar nada de mim. O meu ministério é irrepreensível. Eu não sou perfeito. Eu, homem, tenho um monte de defeito. Mas, pastor, eu ando dentro da palavra de Deus. Faço nada errado. Não tem uma vírgula para ninguém falar nada do pastor Sandro. Nada. Eles que procuram, não acho. Falam da minha vida pessoal. Falam do time que eu torço, falam que eu sou viado, falam que eu sou ladrão, falam que eu sou adúltero, porque do meu ministério ninguém tem nada para falar. Entendeu? Não tem nada, porque eles olham para o meu ministério e vê o aleijado andando, vê o cego enxergando, vê o doente sendo curado, vê as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O que eles vão falar do meu ministério? Então, eu estou te dando um exemplo aqui. O 15 diz assim, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. E ele continua no 16 dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Gente, o sinal que Deus tem na tua vida, ninguém pode negar. Quando Deus deu um sinal para o seu ministério, irmão, o cara pode rebolar, pular, gritar, plantar bananeira, mas ele não pode negar que você é um homem de Deus. Ele não pode negar. Porque o sinal de Deus é notório na tua vida. Quando você ora, Deus faz algo acontecer. É um sinal de Deus. Entendeu? Deus dá um sinal para o seu ministério. Você ora e Jesus cura. Você ora e Jesus batiza as pessoas com o Espírito Santo. Isso é a ação de Deus sobre a sua vida, para que ninguém tenha uma vírgula para falar de você. Mas ainda assim eles falam, imagina se tivesse. Né? Imagina se tivesse. 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, vem sendo ameaçado para não fazer o seu ministério acontecer faz muito tempo. Não é agora, irmão. Entendeu? Não é agora. O homem de Deus... Oi, Cacá. Deus abençoe você. O homem de Deus, ele vem sendo ameaçado para calar a boca faz muito tempo. Entendeu?
Faz muito tempo. Que ele vem sendo ameaçado por Satanás, dizendo assim, ó, cala a boca, senão eu vou te arrebentar. Cala a boca, senão eu vou te descer o pau. Não fale mais, porque senão eu vou descer o pau em você. Isso aqui faz tempo, irmão. Entendeu? Faz tempo que isso aí está acontecendo. E aí no 19, eles dizem assim, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus. Eu devo ouvir e obedecer vocês ou ouvir e obedecer a Deus? É uma pergunta. Quem a gente deve obedecer? Quem está nos ameaçando para a gente não falar mais? Ou a gente deve obedecer a Deus e continuar falando? E continuar levando porrada de todo mundo? O que é que você quer para o teu ministério? Você quer ser o fofinho do ano para todo mundo? Ser convidado para pregar na igreja dos grandão e ganhar uma grana legal? Ou você quer falar a verdade? O que você escolhe? É uma escolha. Todos temos escolha. Então você não pode dizer que você não tem escolha. Você tem escolha. E você vai direcionar o teu ministério para o lado que você quiser. Deus te dá escolha. Ou você vai ser a boca de Deus, só que a boca de Deus fala tudo, não fala só coisa boa, fala coisa ruim. E você vai ser como o teu pastor aqui, vai ser chamado de profeta do caos, que você só profetiza o que é ruim. Né? Mas a verdade para as pessoas é ruim. O que vai acontecer para as pessoas é ruim. Eles acham que Deus é macaco gordo que vai quebrar o galho de todo mundo. Que a igreja está uma porcaria cheia de pecado, sujo, só um bando de ladrão, de salteador, e vai ficar tudo na boa, tudo como era antes no Mar de Abrantes. Mas a verdade é que não vai ficar. Deus vai descer com o chicote, vai descer o rei mesmo, e não tem conversa. Né? Então a gente precisa entender que ser de Deus é ser perseguido. Ser de Deus é ser mal falado pelos outros. Não por quem conhece você. Quem conhece você sabe que você é um homem de Deus. Porque quando ele te busca, ele encontra a bênção de Deus que está sobre a tua vida, como eu já te expliquei. Ela cai aqui e derrama. Ela cai aqui e derrama. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Entendeu? Então, quando você fala a verdade, você incomoda quem mente. Quando você fala a verdade, você incomoda os mentirosos. É isso que acontece. A mentira é confrontada pela verdade. Entendeu? E aí os mentirosos vêm para cima de você, para você calar a boca. Porque você está incomodando, está fazendo eles perder dinheiro. É a musiquinha que eu canto para você. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Não é assim a musiquinha? Então, ser um rinoceronte, ser um elefante, Deus enviou você para quebrar as lojinhas de cristal. Não é para limpar, para lustrar ele. Não, é para quebrar mesmo. Sacou? E aí os caras ficam furiosos, porque eles queriam vender os cristais. Aí você vem e quebra tudo. Quer ser de Deus? Mantenha-se incorruptível. Quer ser usado por Deus? Se esforce. E se prepare para apanhar. Você vai apanhar. Pedro morreu. Crucificado. Talvez você não saiba disso. Mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você sabia disso? Porque ele disse que não era digno de morrer como Jesus. O ministério de Pedro todo mundo quer, mas morrer crucificado de cabeça para baixo ninguém quer. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para aquilo que há de vir sobre a nossa vida. Amém? Deixa eu orar por você. Fecha os seus olhinhos aí.
por favor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre nossos povos, visitantes, os amigos, a nossa congregação. Que o Senhor possa pôr a tua mão poderosa sobre cada um de nós e levantar no meio desse povo Pedros, Joões, Moisés, Lídias, Déboras, homens e mulheres, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, para que possam cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Levanta, Senhor, no meio desse povo, pessoas que tenham a sua fronte dura como diamante, e quando alguém bater de frente com eles, que a fronte daquele que se levanta para afrontar seja quebrada em nome de Jesus. Papai do céu, cobre-nos com o teu sangue. Dá para nós, Senhor, vestes brancas, puras e limpas. Coloca, Senhor, um turbante novo na nossa cabeça e derrama um óleo fresco para que nós possamos, papai, em nome de Jesus Cristo, ser usados e ousados e cheios do teu Espírito Santo para pregar a verdadeira palavra de Deus, o teu evangelho, Senhor, com poder e autoridade em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre esse povo, sobre os pregadores do evangelho que estão aqui comigo hoje, poder e autoridade. Santifica, Senhor, as suas vidas e dá a eles um sinal no seu ministério, em nome de Jesus, para que eles sejam reconhecidos pelos seus frutos, frutos bons, grandes e doces em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos. Abençoa, meu Deus, esta água que os irmãos têm colocado diante do Senhor, para que quando eles bebam ou se utilizem dela, vejam ali manifesta a sua fé em Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos irmãos e peço que a tua bênção, amor e graça esteja e permaneça sobre a vida de cada um de nós agora e sempre. Só quem crê diz comigo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Beijo, 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 um ósculo santo aí para os irmãos, para as irmãs. Deus abençoe vocês e até amanhã, às 14 horas, a gente está aqui, se Deus quiser. Se Deus não quiser, a gente não tá, mas se Ele quiser, a gente vai estar aqui às 14, tá bom? Tchau para vocês, Deus os abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe.